Resolução CFM nº 2148/2016. Publicada no DOL, 3 de agosto, 2016, seção I, P99. Homologa a Portaria CFM-CME número 1, de 22/07. Que disciplina o funcionamento da Comissão Mista de Que disciplina o funcionamento da Comissão Mista de Especialidades, CME, composta pelo Conselho Federal de Medicina, CFM, pela Associação Médica Brasileira, AMB, e pela Comissão Nacional de Residência, a Médica, CNRM, que normatiza o reconhecimento e o registro das especialidades médicas e respectivas áreas de atuação no âmbito dos Conselhos de Medicina. O. Conselho Federal de Medicina. No uso das atribuições conferidas pela Lei nº 3.268, de 30 de 7 de 1957, regulamentada pelos decretos nº 44.045/1958 e nº 6821/2009 e alterada pela Lei nº 11.000, de 15 de dezembro de 2004. Considerando que cabem ao Conselho Federal de Medicina a normatização e a fiscalização do exercício da medicina. Considera que o Conselho Federal de Medicina, como autarquia federal regida pela Lei nº 3.268/57, possui autonomia administrativa e financeira, podendo dispor sobre sua organização interna. Considerando o disposto no Decreto nº 8.516, de 10 de setembro de 2015, que regulamenta a formação do Cadastro Nacional de Especialistas, de que tratam os 4º e 5º do artigo 1º da Lei nº 6.932, de 7 de julho de 1981, e o artigo 35 da Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013. Considerando, finalmente, o decidido em sessão plenária do dia 22 de julho de 2016. Resolve. SGAS 915 lote 72 CEP 70.390. 150 Brasi. Lia. DF Fone 61 34 45 59 00 Fax 61 3346 0231. http://www.portalmedico.org.br. Art. 1º. Homologar a Portaria CME nº janeiro de 2016, anexa, que disciplina o funcionamento da Comissão Mista de Especialidades, CME, composta pelo Conselho Federal de Medicina, CFM, pela Associação Médica Brasileira, AMB, e pela Comissão Nacional de Residência Médica, CNRM. Art. 2º. Esta resolução e a Portaria CME nº janeiro de 2016 entrarão em vigor na data de sua publicação. Brasília. DF, 22 de julho de 2016. Carlos Vital Tavares Correia Lima. Henrique Batista e Silva. Presidente. Secretário. O. Geral. SGAS 915 lote 72 CEP 70.390. 150 Brasi. Lia. DF Fone 61 34 45 59 00 Fax 61 3346 0231.
http://www.portalmedico.org.br Anexo da Resolução CFM nº 2148/2016. Portaria CME nº janeiro de 2016. Regulamento funcionamento da Comissão Mista de Especialidades, CME, composta pelo Conselho Federal de Medicina, CFM, pela Associação Médica Brasileira, AMB, e pela Comissão Nacional de Residência Médica, CNRM. Disciplinando o reconhecimento e o registro das especialidades médicas e respectivas áreas de atuação no âmbito dos Conselhos de Medicina, e da outras providências. A Comissão Mista de Especialidades, CME, no uso da S. Atribuições que lhe confere o Decreto nº 8.516, de 10 de setembro de 2015, e considerando o disposto nas leis nº 6.932, de 7 de julho de 1981, e nº 12.871, de 22 de outubro de 2013, aprova o seguinte regulamento, que disciplina o seu funcionamento. Capítulo I das normas orientadoras e regulamentadoras. Art. 1º. O Conselho Federal de Medicina, CFM, a Associação Médica Brasileira, AMB, e a Comissão Nacional de Residência Médica, CNRM, reconhecerão as mesmas especialidades e áreas de atuação. Primeiro define. Se especialide. Ad médica como núcleo de organização do trabalho médico que aprofunda verticalmente a abordagem teórica e prática de segmentos da dimensão biopsicossocial do indivíduo e da coletividade. Segundo define. Se área de atuação como modalidade de organização do TR. Trabalho médico. Desenvolvida por profissionais capacitados para exercer ações médicas específicas, sendo derivada e relacionada com uma ou mais especialidades. Terceiro reconhecem. Se como especialidades médicas aquelas consideradas raízes e aquelas que preenchem em o conjunto de critérios abaixo relacionados. 1. Complexidade dos problemas de saúde e acúmulo de conhecimento em determinada área de atuação médica que transcenda o aprendizado do curso médico e de uma área raiz em um setor específico. 2. Ter relevância a epidemiológica e demanda social definida. 3. Ter complexidade que demande um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que exijam um período mínimo de 2 anos de formação. SGAS 915 lote 72 CEP 70.390 150 Brasi Lia DF Fone 61 34 45 59 00 Fax 61 3346 0231 http://www.portalmedico.org.br 4. Reunir conhecimentos que definam um núcleo de atuação própria que não possa ser englobado por especialidades já existentes. 4. São critérios de exclusão para reconhecimento de especialidades. 1. Área que já esteja contida em uma especialidade existente. 2. Processo que seja apenas meio diagnóstico e/ou terapêutico. 3. Área que esteja relacionada exclusivamente a uma doença ou problema de saúde isolado. 4. Área cuja atividade seja exclusivamente experimental. 5. Função ou atividade essencialmente vinculada ao conhecimento de legislação específica. 6. Área que seja apenas disciplina acadêmica.
Quinto, a CNRM somente autorizará programas de residência médica nas especialidades e áreas de atuação aprovadas pela CME. Sexto, as especialidades médicas e áreas de atuação aprovadas pela CME terão sua certificação sob responsabilidade da AMB ou da CNRM. Sétimo, o número de médicos e o tempo de existência de uma atividade não são parâmetros para reconhecimento ou exclusão de especialidade ou área de atuação. Segundo, é competência da CME a deliberação sobre assuntos relacionados a especialidades médicas e áreas de atuação, inclusive os oriundos das entidades que a compõem. Terceiro, somente as entidades integrantes da CME são legitimadas para solicitar o reconhecimento de novas especialidades médicas e ou áreas de atuação. Parágrafo único. A deliberação e a decisão sobre pedido de reconhecimento de novas especialidades e ou áreas de atuação deverão ser aprovadas por unanimidade pelos componentes da CME. Quarto, a extinção de qualquer especialidade médica e ou área de atuação será efetivada após solicitação da AMB, do CFM ou da CNRM e com aprovação por unanimidade pelos componentes da CME. Parágrafo único. A efetivação da extinção da especialidade médica e ou área de atuação respeitará o tempo mínimo de duração do programa de residência médica. Quinto, a CME somente reconhecerá a especialidade médica com tempo de formação mínimo de 2 anos e área de atuação com tempo de formação mínimo de 1 ano, sendo obrigatória a carga horária anual mínima de 2.880 horas. http://www.portalmedico.org.br Primeiro, a matriz de competência, da qual decorre o tempo de formação de especialidade médica ou área de atuação para a residência médica, será aquela aprovada pela CNRM. Respeitados os pré-requisitos necessários. Segundo, a matriz de competência, da qual decorre o tempo de formação de especialidade médica ou área de atuação para a AMB, em programas de formação credenciados por sociedades de especialidade, será aprovada pela CME e deverá manter similaridade com a matriz de competência aprovada pela CNRM, respeitados os pré-requisitos necessários. Terceiro, cabe à CNRM autorizar e disciplinar ano opcional, desde que com o mesmo nome do programa de residência médica, para complementação da formação, mediante solicitação da instituição com a devida justificativa da necessidade de sua implantação e comprovação de sua capacidade, conforme requisitos necessários. Sexto. A AMB emitirá apenas títulos e certificados que atendam às determinações da CME. Parágrafo único. Em seus editais de concurso para título de especialista ou certificado de área de atuação, a AMB deverá observar a matriz de competência e o tempo mínimo de formação na especialidade ou área de atuação determinados pela CME, conforme dispõe caput e segundo do artigo. O quinto. Sétimo. A AMB, nos editais de titulação das suas associações filiadas, deverá prever a participação de médicos que não realizaram programas de especialização ou residência médica. Nesses casos, deverá exigir como único pré-requisito, de forma fundamentada, comprovação de atuação na área pelo dobro do tempo de formação do programa de residência médica, ficando vedada a cobrança de cumprimento de cursos ou treinamentos
Adicionais. Art. 8º. A atualização do rol de especialidades médicas e áreas de atuação reconhecidas. Quando ocorrer, será feita por meio de portaria da CME, que será homologada por resolução do Conselho Federal de Medicina, a qual será publicada no Diário Oficial da União. Art. 9. A AMB deverá anualmente oferecer prova de título de SPEC e a lista de todas as especialidades e áreas de atuação reconhecidas pela CME. Art. 10. Os exames da AMB para certificação de áreas de atuação comuns a duas ou mais especialidades serão únicos e sob a responsabilidade da AMB. Art. 11. Os Conselhos Regionais de Medicina, CRMS, deverão registrar apenas títulos de especialidade e certificados de áreas de atuação reconhecidos pela CME e emitidos pela AMB ou pela CNRM. Art. 12. A denominação dos registros de especialidade junto ao CRMS obedecerá aos seguintes critérios. SGAS 915 lote 72 CEP 70.390 150 Brasi LIA DF Fone 61 34 45 59 00 Fax 61 3346 0231 http://www.portalmedico.org.br e documentos emitidos pela CNRM ou pela AMB previamente à Resolução CFM número 1.63402 e anexos, ou outra resolução posterior que a tenha revogado, poderão preservar no registro a denominação original. Segunda. Documentos emitidos posteriormente à Resolução CFM número 1.63402 e anexos, ou outra resolução posterior que a tenha revogado, serão registrados de acordo com a denominação vigente no ato do registro. Se sofrerem alteração de especialidade para área de atuação, serão registrados por analogia. Art. 13. As solicitações de atualização dos títulos feitas por médicos às associações de especialidade deverão ser encaminhadas pelas associações à AMB, que deverá atualizar a denominação anterior dos títulos ou certificados para a nomenclatura vigente, cabendo aos CRMS promover idêntica alteração no registro existente em seus cadastros. Art. 14. As especialidades médicas e as áreas de atuação devem receber registros independentes nos CRMS. Art. 15. As áreas de atuação receberão certificação, no âmbito da AMB, via associações de especialidade. Art. 16. As sociedades de especialidade ou de área de atuação reconhecidas ficam obrigadas a comprovar sua participação em centros de treinamento e formação, mediante relatório anual enviado à AMB. Art. 17. São proibidos aos médicos a divulgação e o anúncio de especialidades ou áreas de atuação que não tenham o reconhecimento da CME. Parágrafo único. O médico só poderá fazer divulgação e anúncio de até 2 especialidades e 2 áreas de atuação, desde que registradas no CRM de sua jurisdição. Art. 18. A CME reunir-se há ordinariamente no mínimo 6 vezes ao ano. Parágrafo único. A CME poderá se reunir extraordinariamente mediante
Solicitação de qualquer um de seus membros. Art. 19. O quórum mínimo para funcionamento da CME é de 3 membros. No entanto, quando se tratar de deliberação sobre alteração da Portaria CME número janeiro de 2016 ou da relação das especialidades médicas e ou área S de atuação, o quórum mínimo será obrigatoriamente com um representante de cada ente integrante. Art. 20. As substituições dos membros da CME serão efetivadas após comunicado oficial das entidades à comissão. Parágrafo único. Será necessária publicar-se no Diário Oficial da União de Portaria do CFM com a nova designação SGAS 915 lote 72 CEP 70.390 150 Brasi Lia DF Fone 61 34 45 59 00 Fax 61 3346 0231 http://www.portalmedico.org.br Art. 21. Os custos administrativos para funcionamento da CME correrão por conta do CFM, cabendo a cada entidade integrante, contudo, arcar com suas respectivas despesas logísticas. A. RT. 22. A CME designará relator para a emissão de pareceres conclusivos a serem apreciados em reunião plenária da comissão. Art. 23. As propostas para a criação e reconhecimento de novas especialidades médicas ou áreas de atuação recusadas pela CME só poderão ser reapresentadas para nova avaliação após 5 anos, contados a partir da data do indeferimento. Art. 24. A CME poderá, a seu critério, emitir resoluções, portarias, recomendações e normativas sobre suas atividades. Brasília, 22 de julho de 2016. Mauro Luiz de Brito Ribeiro. CFM. Maria do Patrocínio Nunes. CFM. Aldemir Humberto Soares. AMB. Fábio Bicelli Jatene. AMB. Francisco Arcego de Oliveira. CNRM. Felipe Proenço. CNRM. SGAS 915 lote 72 CEP. SGAS 915 lote 72 CEP. 70.390. Lia. DF Fone, 61 34 45. http:// Exposição de motivos da Resolução CFM número 214820. Exposição de motivos da Resolução CFM número 2148-2016. A. Comissão Mista de Especialidades, CME, composta por representantes do Conselho Federal de Medicina, CFM, da Comissão Nacional de Residência Médica, CNRM, e da Associação Médica Brasileira, AMB, foi estabelecida por meio de convênio entre as entidades em 11 de abril de 2002 e reconhecida pela Resolução CFM 1634-2002. Ao longo desses anos realizou importante trabalho de definição, uniformização e consolidação das especialidades e das áreas de atuação médica. Em 10 de setembro de 2015 a Presidência da República editou o Decreto nº 8.516, que, além de criar o Cadastro Nacional de Especialistas, em seu artigo 4º reconhece a CME vinculada ao CFM, e determina que a ela compete definir as especialidades médicas no Brasil. Neste mesmo artigo, em seu primeiro assim d.
Define a composição da CME. E 2 representantes da Comissão Nacional de Residência Médica, sendo um do Ministério da Saúde e um do Ministério da Educação. Segunda, 2 representantes do Conselho Federal de Medicina. E terceira, 2 representantes da Associação Médica Brasileira. Já o segundo estabelece que os representantes da CME definirão as demais competências para sua atuação e as regras de seu funcionamento por meio de ato específico. Os membros da CME, por unanimidade, estabeleceram que a portaria CME número 01/2016, que disciplina seu funcionamento, fosse homologada pela plenária do CFM, publicada por meio de resolução, garantindo assim sua aplicabilidade e a continuidade dos trabalhos. Mauro Luiz de Brito Ribeiro. Relator.